Interativa na TV. Oferecimento... Para você, um abraço. Estamos começando aqui no canal da gente mais uma edição do Interativa na TV. O que você tem de conteúdo na revista Interativa, na versão impressa, nós estamos trazendo para você também aqui pelo canal da gente. E hoje nós vamos falar especialmente do Natal. Mês de dezembro, todas as pessoas estão já vivendo esse clima natalino que se comemora no dia 24 para o dia 25. Então nós vamos falar desse assunto no programa de hoje. Mas só que nós vamos abordar o Natal do lado religioso, não do lado comercial, que fala muito alto nesse começo ou nesse final, né, de ano, mas nós vamos falar do lado religioso. Por isso estou recebendo aqui no estúdio, nesse primeiro bloco, o padre Claudemar Silva, que é vigário do Santuário Nossa Senhora Aparecida e também é o diretor do Centro de Comunicação Diocesana de Uberlândia, né, e que lida diretamente com a comunicação. Primeiramente, padre, o que é o Natal? Exato, o Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo, não é? É o aniversário natalício do Filho de Deus, aquele que cultuamos como Deus também, a segunda pessoa da Trindade. Celebrar o Natal é, portanto, celebrar este encontro de Deus com o ser humano. Deus veio nos visitar, assumiu nossa condição humana, permaneceu conosco e veio justamente nos ensinar o que significa a fé, os valores da bondade, da generosidade, do encontro também uns com os outros. Hoje, nos tempos em que vivemos de tanta tecnologia, de tanto avanço, de tanto comércio, é difícil para a Igreja Católica colocar isso para os fiéis, ou seja, trazer os fiéis para dentro da igreja, dar uma comemoração natalina? Talvez o desafio seja grande, mais do que no passado, mas não podemos nos eximir desse compromisso, não é? A nossa missão é anunciar esta presença de um Deus que se fez homem, que se fez ser humano. Este Deus, ele continua conosco na história e apesar, às vezes, de uma falta de consciência de um modo geral, é preciso continuar anunciando, não é? O Natal do Senhor, esta presença, a sua vida que nos foi concedida. E como hoje os fiéis comemoram o Natal? O Natal, ele é genuinamente uma festa familiar. Então, nós pedimos e orientamos as famílias que passem juntos, não é? Que os membros possam se encontrar, possam partilhar da ceia natalina, possam vivenciar a reconciliação, o perdão, possam também estar atentos uns aos outros para se ajudarem mutuamente. É desse modo que a gente espera que as famílias possam vivenciar o Natal e é o modo que a igreja tem também de contribuir com a sociedade para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. No mundo que a gente vive hoje, né, eu citei há pouco a tecnologia, mas vou citar um outro detalhe. O mundo de tanta violência que a gente vive hoje, né, esse espírito natalino, ele precisava ficar, ou precisava ser um pouco mais difundido, um pouco mais insistido nesse conteúdo para entrar exatamente dentro das famílias? Em outubro, o Papa Francisco disse numa homilia dele no Vaticano que as festas natalinas soariam falsas, porque o mundo está em guerra, nós sabemos disso. Eu brinco que eu discordo um pouco do Papa nesse sentido. É justamente porque o mundo está em guerra, é porque temos tanto ódio, tanta violência, tanto terror instaurados no mundo, é que precisamos celebrar o Natal. Que as luzes do Natal, que a presença do menino Jesus, de forma tão frágil, possa ser para nós um convite a repensar nossas atitudes, nossos valores e a contribuir para que isso que aí está possa ser mudado, possa ser alterado. Então, celebrar o Natal é mais do que necessário, é uma urgência justamente para esse mundo tão mergulhado em tantas coisas ruins, como nós já dissemos, na violência e na falta de amor e de compromisso do ser humano para com o próprio ser humano. O senhor disse no começo que a comemoração do Natal hoje talvez seja um pouco diferente do que era anteriormente, principalmente nessa questão religiosa. Exato. Né? Dentro das famílias, que as famílias eram mais unidas e às vezes não havia no mundo tantas e tantas atrações, o mundo não era tão pequeno como é hoje. Exato. Né? Porque as distâncias diminuíram com aviões, com internet, com uma série de situações. Lá nos primórdios, como era comemorado o Natal? Sim, o Natal ele era genuinamente uma festa religiosa, não é? Cristã. Claro que se a gente for um pouco mais na história, nós iremos perceber que o cristianismo ele adota esta data, que era uma data pagã, para justamente celebrar o chamado Sol Invictus, que é o sol por excelência, que é Jesus Cristo, né? O sol sem ocaso.
Então, no início da era cristã, era uma festa que não havia essa desassociação de vida religiosa e de vida familiar, de vida social. Com o passar do tempo, isso vai se distanciando muito, não é? Então, a questão religiosa vai ficando de um lado e as questões sociais, e aí também entra a questão familiar, vai ficando por um outro viés. Hoje, por causa do capitalismo, por causa desta globalização e porque se comercializa demais toda e qualquer festa, não só o Natal, mas toda e qualquer festa, então pode-se perder o espírito genuíno do Natal. Então é preciso sempre se recordar de novo o que significa o Natal, o que é celebrar o Natal. É só esse comércio que a gente está em outubro, já se começa a falar do Natal. Isso é um absurdo, quer dizer, atropela-se tudo. Quando chega no Natal, a gente já está cansado, a gente já não aguenta mais as músicas, nem tudo aquilo que se faz, né? Quer dizer, os ornamentos, enfim, as luzes, as árvores de Natal, a gente já está cansado, saturado de tudo aquilo, porque o comércio acaba fazendo um pouco disso. Então é preciso recordarmos de novo o que significa o Natal e como celebrá-lo. Então, esta festa, ela é sim religiosa, mas ela é antes de tudo uma festa familiar. Celebra-se o Natal em família, celebra-se o Natal em igreja, porque a igreja é família por excelência. Então a gente vai para a igreja, celebra-se o Natal e depois tem que voltar para casa e celebrá-lo com os nossos. E a família, né, se remete à família, à Sagrada Família, né? Porque naquela noite de 24 de dezembro, né, estavam ali Maria, José e o menino Jesus, né? E o menino Jesus. É a família modelo para nós, né? Quer dizer, uma família onde há amor, onde há encontro, onde há expectativas, onde há alegria e onde se supera as tristezas e as dificuldades. O menino Jesus, ao nascer, não tinha um lugar para ele adequado, né? Maria e José não conseguem encontrar em Belém um lugar onde possa o Filho de Deus nascer com dignidade. Ele vai nascer numa estrebaria, ele vai nascer num lugar ali, poderíamos dizer hoje, num curral, e tem que ser posto numa manjedoura, isto é, num coxo, não é? Onde os animais se alimentavam. Claro que isso é carregado de simbolismo, e isso nos diz muito. Será que nossas famílias hoje têm também aberto as portas, os corações para acolher o menino Jesus, a Sagrada Família? Ou será que, como naquele tempo, ainda hoje ele continua não encontrando lugar em nossas casas? É bom nós nos perguntarmos isso. Bom, nós estamos conversando com o padre Claudemar Silva a respeito de Natal aqui no Interativa na TV. Nós vamos ao intervalo, já voltamos. A By Kids é uma loja que busca a tradição em Uberlândia de cuidar das crianças, do enxoval à adolescência, com roupas confortáveis, práticas e coloridas. Agora inauguramos a By Kids Baby, com a linha de enxoval, sapatos e as primeiras roupinhas. By Kids e By Kids Baby é no Pratic Center, no Terminal Central. Faça aqui suas compras para o Natal. Este é o segundo bloco do Interativa na TV, aqui pelo canal da gente. O nosso assunto é Natal. Aliás, na versão impressa da revista Interativa, também uma das reportagens, não poderia deixar de ser, é o tema natalino. Aqui no Interativa na TV, nós estamos recebendo o Marco Aurélio, que é presidente do Centro Espírita Alta de Souza, no bairro Santa Mônica. Nosso assunto é Natal, Marco Aurélio, e para o Espiritismo, como que se comemora o Natal? Olá, Charles, tudo bem? Para o Espiritismo, nós comemoramos o Natal sem ritualismos, ou seja, a principal meta do Espiritismo é comemorar o Natal assim como nós comemoramos todos os dias, pois, para nós, a doutrina espírita foca no seguinte: comemorar o Natal olhando o renascer do Cristo, o renascer e o religare, como nós nos religamos com a nossa religião, como nós voltamos para nós mesmos, como nós nos perfazemos com a nossa reforma íntima. O objetivo é ter um Natal simples. Exatamente. É como nós voltamos para as nossas famílias. Nós temos muito dentro da doutrina espírita uma questão seguinte: estudai-vos, amai-vos e instruí-vos. A doutrina espírita fala muito o seguinte, que nós façamos sempre o culto no lar. É sempre aconselhável que nós façamos um culto no lar nesse dia de Natal. Nos reunamos com as nossas famílias para que façamos então um culto no lar nesse dia de Natal, para que lembremos então o real sentido do Natal nessa data.
Você disse no comecinho que o Natal se comemora todos os dias e o ideal realmente é isso mesmo, né? Mas esse final de ano, essa movimentação toda voltada para esse clima natalino, ele remete à família, chama a atenção até para esses momentos? Ah, é claro, sem dúvida, né? E é interessante que nós nos façamos mais uma vez essa introspecção. E Jesus nos deixou muito bem essa mensagem: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. E é realmente nessa época em que nós ficamos mais introspectivos, em que a mídia nos fala muito mais, essa época de Natal em que nós ficamos mais assertivos com relação a isso. Como comemorar o Natal? Dentro da doutrina espírita nós fazemos muito mais obras, um momento em que a gente volta muito mais para o próximo. A gente pode notar que dentro do movimento espírita existem muito mais ações para o próximo de acordo com a época do ano. A gente pode notar que existem algumas obras natalinas de acordo com as obras desse ano e dessa época do ano, perdão. Agora, como é que vocês lidam com essa questão do comércio? O comércio fala muito alto, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só em Uberlândia, mas para o espiritismo, como é que vocês orientam até mesmo, né, as pessoas para essa questão do comércio? Ah, sim, com certeza. O comércio, ele vem de acordo com ele é muito forte com a questão da evangelização, do capitalismo. Nós buscamos evangelizar. E é uma questão, voltamos muito novamente, a evangelização ela tem que ser contínua. Ou seja, é trocar o ter pelo ser. Nós, mais uma vez, temos que voltarmos pelo seguinte: o comércio é muito ter, né? E temos que, nas casas espíritas, segundo o apostolado de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, voltar pelo seguinte: o que é mais importante para nós? O que nós vamos levar para as próximas vidas, segundo a doutrina reencarnacionista? O ter ou o ser? Nesse finalzinho de ano e até mesmo no final da nossa participação aqui, gostaria que você deixasse sua mensagem, né? Uma mensagem de Feliz Natal para todos. Ah, sim. Olha, gente, Jesus poderia ter vindo de várias formas no nosso planeta, mas ele fez uma forma muito simples, Charles, e você que está nos assistindo. Ele veio de uma forma tranquila e simples, numa família. Isso mostra que a célula máter e das mais importantes que nós podemos ter é a família. Valorizemos. Vamos valorizar as nossas famílias. Para você, um Feliz Natal que desejamos aqui do canal da gente, da Revista Interativa. Ah, sim. Muito obrigado. Feliz Natal a todos nós. O Natal é considerado a melhor data do comércio. Mas aqui no programa nós estamos tratando da parte espiritual do Natal, da parte da solidariedade, da caridade e do amor. Aqui no Interativa na TV nós estamos ao lado do pastor da Igreja Sal da Terra, Maurício Calhau, e como o nosso assunto é Natal, né, nós queremos saber de você o que é o Natal, o que representa o Natal hoje para o Sal da Terra. É sempre bom. Primeiro, é sempre bom falar de Natal. Natal sempre é esse tempo, né, de família, de alegria. E na Bíblia, Natal representa o nascimento de Jesus. É até um momento muito bonito, uma passagem muito bonita do nascimento de Jesus que a gente encontra lá. Lá explica que no dia que Jesus nasceu, né, no momento que ele nasceu, anjos apareceram para alguns pastores na cidade de Belém e eles anunciaram uma notícia. Eles falaram assim: olha, nós vamos trazer uma notícia para vocês que é de grande alegria para toda a terra. Hoje nasceu o Salvador. Então o Natal para nós, né, para nós cristãos, é quando nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, que nós consideramos esse que foi anunciado pelos anjos mesmo como o Salvador do mundo. E o Natal é a data mais importante hoje em termos da Igreja Sal da Terra? Em termos de comemoração? Sem dúvida, o Natal é uma data importantíssima, né? Se a gente for pensar no que está escrito mesmo, no que nós cremos, é quando Deus envia o seu Filho e ele nasce no mundo. A luz, a Bíblia ainda fala assim, né? A luz do mundo nasceu. Ele é a luz. Então sem dúvida, é uma das datas mais importantes. Talvez o Natal e a Páscoa, os dois ligados a Jesus Cristo. Natal, o nascimento de Cristo.
Páscoa, né? O momento em que ele completa aquilo para que ele veio, que é dar a vida dele por nós. Como é que hoje vocês lidam, né? O senhor que é pastor, que é um líder da igreja, lidam com os fiéis em termos de instrução até a questão de Natal, a espiritualidade, e Natal, o comércio? A gente está até começando na igreja, nós vamos ter 3 semanas a partir sem ser esse domingo agora, né? No próximo domingo, no segundo domingo de dezembro, segundo, terceiro e último, nós vamos falar exatamente sobre o real significado do Natal. Sim. A gente quer que todas as pessoas comemorem, que elas celebrem. É um tempo de alegria. Como foi anunciado, é um dia de muita alegria para toda a terra. Então eu não vejo problema nenhum em as pessoas darem presentes umas às outras, né? Comemorarem, as famílias se reunirem, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas ele também é o tempo de você lembrar o que é realmente importante. Se a gente for pensar, não tem nada mais importante do que essa notícia. Uma mensagem no final do programa de Natal. De Natal é que você possa parar e um momento, né? É um mês muito corrido. Mês que as pessoas vão para um lado, para o outro, mas você possa parar e lembrar dessa palavra, que o Salvador nasceu e ele é o príncipe da paz, é o Deus forte, o conselheiro. Ele é aquele que traz para o homem uma nova vida, uma nova esperança, um novo amor, uma paz que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então que você não só corra nesse mês de dezembro, mas que você pare, né, eleve seu pensamento a Deus mesmo e reflita sobre o que Jesus Cristo tem sido na sua vida. A By Kids é uma loja que busca a tradição em Uberlândia de cuidar das crianças, do enxoval à adolescência, com roupas confortáveis, práticas e coloridas. Agora inauguramos a By Kids Baby, com a linha de enxoval, sapatos e as primeiras roupinhas. By Kids e By Kids Baby é no Pratic Center, no Terminal Central. Faça aqui suas compras para o Natal. Bom, nós voltamos, este é o terceiro bloco do Interativa na TV. Em nossos estudos nós voltamos com o padre Claudemar Silva, que é o coordenador do Centro de Comunicação de Ocesana. Padre, eu queria abrir esse terceiro bloco, que o senhor trouxesse para a gente a programação que vai acontecer no Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde o senhor também é vigário, em termos de comemorações neste Natal. Exato, nós teremos a missa às 7 horas da noite, não é? A vigília de Natal, a missa de Natal, ou missa do Galo, como se chama comumente, e essa missa, então, nós iremos celebrar já o nascimento do Menino Jesus. Em todas as paróquias isso ocorre, em todas as paróquias você tem a chamada Missa do Galo. Algumas paróquias é um pouco mais tarde, outras paróquias em horários normais. Infelizmente, por causa da violência, a gente agimos pela prudência, então preferimos manter um horário um tanto mais cedo. Então será isso, né? E depois no outro dia, a missa de Natal propriamente dita, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. A missa do Galo, conhecida assim, no dia 24. No dia 24, exato. Dia 24. E no dia 25, missas às 7 horas da manhã e 7 horas da noite. E antes também os fiéis começam a preparação através das novenas, né? Essas Exato. novenas são feitas em casa, inclusive, né? Exato. É muito costumeiro no Brasil, especialmente na época do Natal e na época também da campanha da Fraternidade, as famílias se encontrarem, os grupos de reflexão, para poder refletir justamente o tema do Natal, que vai se desdobrando ali no que a gente chama dos mistérios da vida do Cristo. Então vai meditando, vai refletindo, reza-se em família, é uma forma de agregar, é uma forma também de poder celebrar em casa aquilo que nós já dizíamos há pouco, essa festa que é genuinamente familiar. A comemoração do Natal é a data mais importante para a Igreja Católica ou não? Não, é a segunda mais importante. A mais importante é a Páscoa. Interessante, não é? O Natal é a segunda maior festa cristã. Eu queria ver com o senhor também o seguinte, em termos de comércio, o que a igreja orienta os fiéis, né? Porque é um conflito, né? É um conflito, a gente até já falou isso aqui no primeiro bloco do programa, é a questão comercial, que também tem que existir, as famílias precisam também, que vivem e dependem do comércio também de sobreviver, né? É uma questão que não tem como voltar atrás ou acabar, questão comercial do Natal, mas também o lado religioso, que esse é o que a gente quer destacar. Mas o que a igreja orienta nesta época os seus fiéis?
Nós sempre orientamos, e eu penso que nesta época, e especialmente nesse contexto de tempo que nós estamos vivendo no Brasil, sobretudo, é importantíssimo que a gente reafirme. Mais importante do que dar presentes é ser presente. Ser presente na vida da família, na vida dos filhos, os cônjuges, um entre outro, não é? Um com o outro, com os amigos, ser presente na vida dos amigos e muito mais do que preocupar-se com o que eu vou dar, com aquilo que eu vou comprar, é preocupar-se se eu vou estar presente na vida das pessoas. E depois, muito mais do que, de repente, fazer uma mesa farta, do que, às vezes, até passar mal diante de tanta comida e diante de tanta festa, é se preocupar, será que o meu vizinho tem algo para comer? Será que eu não poderia, de repente, diante do muito que temos aqui na nossa despensa, dar e doar alguma coisa para alguém que esteja necessitado, para uma instituição? Então, nesse contexto de Natal, é isso que nós orientamos, é viver o Natal efetivamente. É dar um pouco do muito que tem, ou às vezes até do pouco que se tem. Mas todos nós temos condições de partilhar daquilo que nós certamente temos, daquilo que podemos desfazer, não é? Então é isso que nós orientamos os fiéis e é isso que nós queremos fazer, sobretudo neste ano, em que estamos aí com problemas sérios, não é? Na economia, na política. Então vamos ser mais do que ter mais. E exatamente investir mais na vida espiritual, né, do que na vida econômica, porque o ano foi difícil, né? É um ano difícil e se prevê também um começo de ano aí um tanto quanto complicado, como o senhor disse, na política, na economia, em termos de violência, em termos de guerra, no mundo inteiro também se reflete tudo isso. Sim, e aproveitar também o final de ano para fazer uma boa revisão de vida. Como foi 2015? Como eu quero que seja 2016? O que eu acertei nesse ano? O que de repente não foi tão bom? Será que os projetos que eu fiz no início do ano eu consegui colocá-los em prática? Ou será que ficou muito a desejar? Então, aproveitar também este tempo com o espírito do Natal, o nascimento de Jesus, né? Da gente também se deixar revisitar por esse menino Deus e deixar que Ele nos ajude a, quem sabe, desenhar um novo futuro, uma nova caminhada de vida. Esse nascimento não é só no dia 24, né? É para frente, né? Para o ano Queira Deus também. Que seja todos os dias, não é? Que o nosso coração seja uma pequena manjedoura, seja uma Belém para acolher, não só Jesus, mas todos aqueles que chegam, não é? Como os animaizinhos que chegaram, os pastores, os anjos, depois os reis magos. Isto é, ter o coração alargado para acolher a todos, e nós queremos, sobretudo, convidar a viver o perdão, a viver a reconciliação. Nós estamos, às vezes, em relações tão atribuladas, com tanta dificuldade de convivência, então vamos abrir um pouco mesmo o nosso coração para perdoar mais, para amar mais, para acolher muito mais. E quem quiser também acessar algum conteúdo, ver alguma coisa a mais a respeito do Natal também no Centro Diocesano de Comunicação, né? Pode acessar o portal oficial da Diocese de Uberlândia, que é elodafé.com. Que inclusive, né, em breve também contando aí já também com o começo de uma TV. Exato, agora dia 18 nós teremos o lançamento da TV Elo da Fé, que será um canal no YouTube e ali nós teremos então vários vídeos com várias temáticas, entre elas mensagens, poesia, reflexão, formação, entre outras. Padre Clodomar, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né, por trazer essa mensagem de Natal a todos os nossos telespectadores, para que realmente invistam mais, né, nessa parte espiritual, né, e aproveitem esse Natal para realmente ter uma mudança de vida, né? Nós é que agradecemos, desejamos a você, a sua família, aos seus telespectadores um feliz e santo Natal. Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Interativa na TV com o Padre Clodomar Silva, que é vigário do Santuário Nossa Senhora Aparecida e é também o coordenador do Centro de Comunicação Diocesana. O Interativa na TV, que trouxe nesse programa exatamente o tema Natal, ele quer realmente isso mesmo. E a revista Interativa, na versão impressa, já abordando também este assunto, né? No Natal é um tempo de se pensar na vida, é um tempo de realmente de reflexões, né? Para que possa... através do menino Jesus, através de Cristo, né, ter uma vida diferente do que a gente vê aí no nosso dia a dia, nas ruas principalmente, de muita violência, de muita exploração, de um ano com uma dificuldade imensa, né, na parte financeira, mas que possa realmente ser, a partir de agora, uma nova vida. O Interativa na TV fica por aqui. Para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem nós voltamos com um novo programa. Até lá! you
Apresentamos Interativa na TV. Um oferecimento